Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rinaldo. Hoje nós vamos ter uma aula introdutória sobre as células. Como que se chama o campo de estudo que estuda as células? Se chama citologia, tá? Cito vem de célula, logia, estudo. Ou, atualmente, as pessoas chamam de biologia celular, né? Mas o termo clássico é chamado de citologia, tá bom? É um tema bastante interessante, porque tem todo um histórico por trás aí, que remete aí a séculos atrás. Ou seja, o que nós sabemos hoje de células é o acúmulo de conhecimentos que vem aí de séculos, né, de 4 ou 5 séculos atrás. Tudo bem? Vocês devem imaginar, né, de que o corpo dos seres vivos, dos seres humanos, dos animais, das plantas, são formados por alguma coisa, né? E do que o corpo desses seres vivos são formados? São formados por células, tá bom? O meu corpo, o seu corpo, o corpo de uma árvore, o corpo de um outro animal, é formado por célula, ou seja, as células são os blocos de construção dos corpos dos seres vivos, tá? Tem seres vivos que são microscópicos, né? Você não consegue ver a olho nu, mas mesmo assim eles são formados por células. Tem seres vivos que são formados só por uma célula, por exemplo, as bactérias, são chamados de seres unicelulares. Nós, por exemplo, animais e plantas, somos formados por trilhões de células. Por isso nós somos chamados de seres pluricelulares, né? Ou também chamados de multicelulares. Mas todos são formados por células, tá bom? Mas, como eu disse agora há pouco, a célula é uma estrutura microscópica, você não consegue ver a olho nu, né? A grande maioria das células. Tanto é que as células só foram descobertas depois que se inventou um equipamento chamado de microscópio. E quando que foi isso? Olha só a data. 1590. Bastante tempo, hein? Então, nessa data, em 1590, duas pessoas, né, holandesas, que trabalhavam com relógios, né, e eles descobriram, né, eles montaram um tubo, né, com lentes, né, dentro desse tubo, e viram que poderiam ampliar as estruturas olhando, né, elas, né, mais de perto, né? Então, em 1590 foi inventado o primeiro microscópio, tá? É lógico que esse primeiro microscópio era muito rudimentar, e mesmo assim os cientistas que inventaram esse microscópio nessa data, não foi para estudar os seres vivos, era mais para hobby, né? Era mais um passatempo deles. Mas aí os microscópios foram ficando cada vez mais sofisticados. Em 1665, um cientista inglês chamado Robert Hooke, ele estudava casca de árvore, que o pessoal chama de cortiça. Pegava essa casca de árvore, né, porque ele fazia isso para o governo, né, para ele produzir saca-rolhas, né, aquelas rolhas de garrafas, né, que é feito de casca de árvore, da cortiça. Ele costumava olhar essa casca de árvore no microscópio. Ele fatiava bem fininho e colocava no microscópio. E aí, ele via, né? O que ele via ali? Ele percebia que via estruturas, essa casca de árvore, o Robert Hooke via estruturas assim, ó. Pequenos, entre aspas, buraquinhos, tá? Aqui, ó, buraquinhos parecidos com favos de mel, tá? E ele falou, nossa, interessante, né? Cada estrutura dessa aqui redondinha, o que é isso, né? Olhando no microscópio, a casca da árvore, né? E aí, ele falou assim, nossa, parece células. Células. E, como era pequena, o diminutivo de célula é o quê? Célula. E daí veio o nome célula, e se consagrou o termo célula. Ou seja, quem inventou o termo célula foi Robert Hooke. Olha a data, em 1665. Tá bom? Só que, na verdade, ele viu aqui, na verdade, não foi a célula viva. Aquela casca da árvore, bem assim, já saindo da árvore, tem células mortas, né, descamadas. Ele viu, na verdade, a parede da célula, não a célula viva, né? Lá dentro não tinha mais nada, a célula já tinha morrido, mas ele viu as estruturas, né? Como se fosse o esqueleto da célula. O esqueleto estava ali, né? Mas a célula viva não. Mas deu o nome de célula isso, tá bom? E aí se consagrou pelo uso.
Então foi ele que inventou o termo célula, tá? Pouco tempo depois, outros cientistas estudando tecidos de animais e plantas viram que todos os tecidos que ele viam eram formados por célula. E aí eles tiraram a conclusão, bom, então vamos fazer uma lei, né? Foram cientistas alemães, tá? Que fizeram uma lei chamada de teoria celular. O que é essa teoria? Dizia que todos os seres vivos são formados por células, tá bom? É lógico que na época tem uma exceção nessa teoria, tá? É que na época eles não conheciam os vírus. Os vírus são seres vivos, microscópicos que não são formados por células. Mas na época eles nem sabiam que existia um vírus. Mas até hoje é usado aqui esse termo. Todos os seres vivos são formados por células. Né? É a teoria celular. Menos os vírus. Eu vou falar daqui a pouco o que é um vírus, né? A estrutura de um vírus. Então, aí os microscópios foram ficando cada vez mais sofisticados e chegou aos que são, né, hoje. E vocês já devem ter, né, imaginado como que é uma célula. Se não, como que seria a estrutura de uma célula? Vou desenhar aqui para vocês. Ó. Vou até apagar um pouquinho aqui, ó, a teoria celular, né? Do que é formado, como que é uma célula? Quais são os componentes básicos de uma célula? Bem, a célula possui, né, toda célula possui, sendo ela de animal ou planta, né, ou de bactéria, possui uma estrutura assim, ó, um envoltório, tá? Um envoltório chamado de membrana, aqui, ó, membrana plasmática, tá bom? Membrana plasmática. É uma membrana, né? Aqui eu desenhei uma célula circular, né? Uma bolinha, mas na verdade a célula pode ter vários formatos. Pode ser quadrada, pode ser aquele formato de ovo frito, tem célula que é bem fininha, mas aqui eu estou desenhando redondo porque é mais didático para vocês verem, tá bom? Então, uma estrutura que toda célula tem é um envoltório, né? Como se fosse uma capa, né? Cobrindo toda essa célula, chamada de membrana plasmática. E do que é formada essa membrana? Essa membrana é formada por moléculas, tá? Formada por lipídios e proteínas, tá? Por causa disso, né, lipídios. Lipídios são estruturas que nós chamamos de, o pessoal chama de gordura, tá? Mas na verdade o termo técnico mais certo é lipídios, tá bom? E proteínas, tá? Essa membrana plasmática é formada por lipídios e proteínas. Por isso que nós dizemos que a composição da membrana plasmática é uma composição lipoproteica, tá bom? Na verdade, são lipídios, assim, gorduras que têm uma molécula de fosfato, né, grudado nessa molécula de gordura. Então, é por isso que nós chamamos de, na verdade, que os lipídios da membrana plasmática das células é formada por fosfolipídios, gordura com fosfato. Tá? Mas para simplificar um pouco, nós falamos que é fosfolipídios, lipídios e proteínas, tá bom? E a membrana plasmática, ela tem uma função muito importante na célula, porque ela protege a célula, né? Esse envoltório protege a célula e ela separa o que tem dentro e o que tem fora da célula. E essa membrana é como se fosse uma barreira, tá? Essa membrana plasmática, ela seleciona o que deve entrar na célula e o que deve sair da célula. Tá? É a membrana plasmática que faz isso. Por isso que nós falamos que a membrana plasmática tem uma propriedade chamada de permeabilidade seletiva. Tá bom? Ó, permeabilidade é que é permeável. Seletiva porque a membrana plasmática seleciona o que entra e o que sai. Por exemplo, se for um alimento que estiver passando por aqui, vai entrar um alimento que seja útil para a célula. Mas se for uma bactéria, uma coisa assim, uma sujeirinha aqui, não vai deixar entrar, tá? E todas entre aspas aqui, o lixo que tem na célula também é liberado para fora da célula. Ou seja, ela seleciona só o que interessa para a célula e libera para fora o que não serve mais, tá bom? Então, a membrana plasmática ela é formada por lipídios e proteínas, né? Vou até desenhar aqui de novo, vou escrever aqui de novo, ó. Lipídios e proteínas.
tá bom? E também tem açúcares, tá? Açúcares aqui também, mas principalmente lipídios e proteínas. E é engraçado que essas proteínas, aqui tem uma proteína, por exemplo, né? Ela não fica paradinha só aqui e outra só aqui, elas se movem. Essa proteína vem parar aqui, vem parar aqui, ou seja, essas proteínas são móveis, né? Ela vai o quê? Passeando ao longo da membrana plasmática, tá bom? E por isso que os cientistas descobriram a membrana plasmática, deram o nome de modelo do mosaico fluido, né? Por que mosaico? Porque tem vários tipos de proteínas e fluido porque essas proteínas, né, não ficam paradas só no lugar da membrana. Essa proteína aqui pode parar aqui, por exemplo, né? Ela pode circular aqui e parar aqui. Chamado de modelo do mosaico fluido. Esse tema foi inventado nos anos 70 por Singer e Nicholson, né? Modelo do mosaico fluido. Então tá aí, a membrana plasmática, ela seleciona o que entra e o que sai da célula, tem permeabilidade seletiva e é formado por lipídios e proteínas, tá? Mas não é só isso. A célula, na verdade, né, essa outra coisa importante, né, essa membrana plasmática, ela deixa esse meio interno diferente do meio externo, tá? O que tem aqui fica o quê? Numa condição, né, que é diferente do meio externo. O meio interno aqui da célula é chamado de meio o quê? Intracelular. Tá bom? Intra quer dizer o quê? Dentro. Celular, dentro da célula. E esse meio aqui de fora é chamado de meio o quê? Extracelular. Tudo bem? Então, o que tem fora da célula? Extracelular. Fora. O que tem o quê? Dentro da célula, intracelular. Tá? Vou até colocar aqui, ó, uma setinha aqui, tá bom? E aqui, vocês devem imaginar que aqui dentro da célula não é vazio. Aqui tem o quê? Uma substância, né, gelatinosa, líquida, né, meio assim, como se fosse uma geleia. Né? Aqui, esse espaço, que aqui é chamado de o quê? De citoplasma. Tá bom? Então esse espaço que tem aqui na célula, na verdade, não é vazio. Tem um líquido ali, meio gelatinoso, né? Parece uma geleia, né? Que tem ali moléculas e água, principalmente, que é chamado de citoplasma, tá bom? E aqui nesse citoplasma é onde ocorre a maior parte das reações químicas dentro da célula, tá? Então aqui é o citoplasma, tem o que? Essa característica, onde ocorrem todas as reações químicas dentro da célula, tá bom? E aqui no citoplasma tem várias estruturas, né, chamadas de organelas, pequenos órgãos, né? Organelas, cada um realizando uma função que vamos ver numa outra aula, tá bom? Então aqui no citoplasma, o que tem nesse citoplasma? Tem água, né? Porque sem água não tem como ocorrer reações químicas. Tem água, tem outras substâncias, por exemplo, proteínas, tá? Proteínas. Tá? Também tem o que? Sais minerais. Sais minerais, por exemplo, cálcio, ferro, fósforo, né? Tem aqui também no citoplasma. Ou seja, é uma substância, né, aquosa, né, que tem vários tipos de moléculas ali onde estão ocorrendo todas as reações químicas, tá? E outra coisa que tem aqui também, em contato com o citoplasma, uma estrutura, né, que comanda toda a célula, chamado que uma molécula muito importante. Ó, estou desenhando aqui, ó. Você já deve ter visto essa molécula em algum lugar, né? Vou até desenhar aqui um pouco melhor, mais curto, para vocês verem aqui, ó. Tá bom? Ó. Essa molécula aqui é chamada o quê? De DNA. Né? Você já deve ter ouvido falar dessa molécula, DNA. Conhecida também como ácido desoxirribonucleico. Porque essa célula, para ela realizar todas as suas funções, né, a membrana funcionar, todas as reações químicas aqui acontecer, alguma coisa tem que comandar. O que comanda as reações químicas da célula é o DNA. Ácido desoxirribonucleico, tá? Só que o DNA, ele é o chefe da célula.
ele manda fazer as coisas, tá? Não é ele que vai fazer as coisas propriamente dito. O DNA tem a informação e ele dá a informação para a célula fazer alguma coisa, tá bom? E aí ele manda essa informação, tá? Essa informação chega em estruturas no citoplasma chamadas de o quê? Esses pontinhos aqui, ó, são estruturas, tá? Formadas por proteínas chamadas de o quê? De ribossomos, tá? Ribossomos. Ou seja, o DNA tem uma informação, célula produz uma proteína. Mas quem é que vai produzir? Os ribossomos. Os ribossomos são estruturas que produzem essas proteínas mandadas pelo DNA. Tá? Só que para essa informação chegar até o ribossomo, precisa de um mensageiro, tá? Que também é empregado no DNA. Esse mensageiro que leva a informação do DNA para os ribossomos é chamado o quê? De RNA. Tá? RNA. Então, tem o DNA que comanda, tem informação, dá a mensagem para o RNA, né? Por exemplo, a mensagem célula produz uma proteína que está faltando na membrana. Tá? Um exemplo. Aí o RNA pega a informação que está no DNA, manda para o ribossomo fabrica a proteína. Tá bom? É assim que ocorrem mais ou menos as reações, essas atividades da célula. Tá? Se não tiver isso, a célula não funciona. Tá bom? Então, veja bem, o DNA e o RNA é o que contém informação genética. Tá bom? Por isso que o DNA e o RNA, o DNA, lembra, é ácido desoxirribonucleico. O RNA também é um ácido, é uma molécula chamada de ácido ribonucleico. Parecido com o DNA, tá? É bem parecido. Então, o RNA e o DNA é o material genético da célula. Porque para a célula funcionar, precisa do material genético. Se não tiver material genético, tá? Não funciona. E nas células dos animais e das plantas, o material genético é o DNA e o RNA. Tá? DNA e RNA, os dois são chamados de ácidos. Tá? Porque os dois são ácidos. Ácidos nucleicos. Tá? São chamados de ácidos nucleicos. E é assim que ocorre, né, essas atividades da célula. Tá? Por exemplo, aqui está a célula. A célula precisa de uma proteína que está faltando na membrana. Quem tem informação? DNA. DNA tem uma informação para fabricar esse tipo de proteína. Ele dá essa informação para o mensageiro, que é o RNA, e o RNA leva essa informação para o ribossomo, e o ribossomo fabrica essa proteína vai parar aqui. Tá? E aí vai fazendo as proteínas da célula. Sem proteína a célula não funciona. Tudo bem? Então, essa daqui, pessoal, membrana plasmática, citoplasma, DNA e RNA e ribossomos são estruturas básicas da célula, tá bom? Agora, veja bem, uma coisa interessante, que tem célula, tá? Que o DNA tá dentro de uma outra estrutura chamada de núcleo. Que assim, ó, o DNA está protegido dentro do núcleo. Tá bom? Por exemplo, nas células animais das plantas, o DNA está dentro do núcleo. Daí vem o nome ácidos nucleicos. Tá? Mas tem célula que não tem núcleo, o DNA fica em contato direto com o citoplasma. Baseado nessas propriedades, as células que têm núcleo verdadeiro são chamadas de células eucarióticas. Eucarióticas, tá bom? E, aqui vou até colocar aqui, ó, células com núcleo verdadeiro, células eucarióticas, tá? E as células que não têm núcleo, essa membrana nuclear, tá? São chamadas de células procarióticas. Nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Eu significa verdadeiro. Tudo que tem eu, né? Eumiceto, fungo verdadeiro, né? Eu é um prefixo que significa verdadeiro. Carion, cariótico, vem do quê? De carioteca. Nossa, mas o que é uma carioteca? É a membrana nuclear, tá bom? Então, as células dos animais e das plantas têm essas estruturas básicas. Quais são? Todas têm membrana plasmática, tá? Todas as células têm membrana plasmática. Toda célula tem ribossomo, toda célula tem material genético, DNA e RNA. Tudo bem? Então, essas são as estruturas básicas da célula. Então, do que é formado uma célula? Quais são as moléculas que formam a célula?
é formado por lipídios e proteínas, tá? Que pode estar aqui na membrana, pode estar no citoplasma, pode estar no núcleo, mas também além de lipídios e proteínas, essas células apresentam também o que? Açúcares, né, que eu não falei aqui, mas essas células possuem também carboidratos, tá? Que está aqui na membrana também, eu vou até colocar aqui, ó, que carboidrato é uma estrutura que está dentro, que está aqui inserida na membrana plasmática, tá? Tudo bem? Então, as células têm lipídios, proteínas e carboidratos que estão espalhados aí pelos vários componentes da célula. Além que essas três estruturas são chamadas o quê? De componentes orgânicos da célula. Tá? Orgânicos é porque essa molécula tem carbono. Tá? Então, quais são os componentes orgânicos da célula? Lipídios, proteínas e carboidratos. E também, além disso, as células têm água, senão não tem vida, sem água não há vida, sem água não tem reação química, e também sais minerais, que água e sais minerais são classificados como componentes inorgânicos. Tá? Ou seja, resumindo, a célula tem uma composição química. Qual é essa composição? Componentes orgânicos, lipídios, carboidratos e proteínas, e componentes inorgânicos, moléculas que não têm carbono, água e sais minerais. Tudo bem, pessoal? Agora há pouco eu falei da questão da teoria celular, que existe uma exceção, né? Que são os vírus. Os vírus não têm todo esse maquinário da célula, né? Não tem todas essas estruturas. Tem algumas, mas não tem todas. Por isso que os seres vivos é uma exceção a essa teoria celular. Ah, professor, mas do que é formado um vírus, então? Bom, basicamente, nós vamos ter uma aula sobre vírus, né? Mas basicamente, o vírus tem ali uma capa de proteína, né? Ali uma capa de proteína, e aqui tem o material genético do vírus dentro, que pode ser DNA ou RNA, mas nunca os dois. Isso aqui não é célula, é uma coisa muito menor, tá? Por exemplo, para ser uma célula tem que ter membrana plasmática. O vírus não tem membrana plasmática. Para ser célula, tem que haver um citoplasma, onde ocorrem as reações químicas. Os vírus não têm o citoplasma. E também, além disso, tem que ter DNA e RNA também, que é importante para a manutenção ali das atividades celulares. O vírus não tem, pode ter DNA ou RNA, mas não os dois. Ou seja, o vírus não tem estrutura celular. Por isso que eles são chamados de seres acelulares. Quer dizer o que? A é prefixo de não ter, negação. Celular, que não tem células. São seres vivos que não são formados por células. É a única exceção à teoria celular, que nós conhecemos até hoje. Tá? Por isso que os vírus são parasitas intracelulares. Os vírus, porque eles não têm todo esse maquinário para fabricar proteínas. Então eles precisam invadir a célula e usar o maquinário da célula para poder se reproduzir. Tá bom? Por isso os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Tá bom? Mas uma coisa interessante que vocês têm que guardar em mente hoje é o quê? Que toda a célula é formada por membrana plasmática, citoplasma. Algumas possuem núcleo, células eucarióticas. Outras não possuem núcleo, células procarióticas. Por exemplo, célula procariótica é uma célula de bactéria. Eucariótica são as células de animais e plantas, tá? E, além disso, tem que ter todas as estruturas aqui no citoplasma. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, que é só uma aula introdutória sobre o assunto e vamos ver bastante coisa ainda a respeito das células, tudo bem? Então, até mais.